Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o Morfologando, um canal do YouTube que se preocupa em passar para você informação de qualidade sobre anatomia, fisiologia, histologia, embriologia, citologia e a reabilitação cardiovascular e respiratória. Se você ainda não conhece, não deixe de seguir a nossa página lá no Instagram, prof.otavioplazzi, e se inscreva e ative as notificações aqui para o Morfologando. Vamos para a aula. O tema da nossa aula de hoje é o capítulo 9 do Guyton e nós vamos aprofundar no assunto sobre débito cardíaco. Nós vamos entender ao longo dessa aula de que forma o coração controla o volume de sangue que sai e que circula por todo o nosso corpo. Será que esse controle é cardíaco? Será que esse controle é autonômico? Preste atenção na aula que eu tenho certeza que você vai entender. Em condição de repouso, circula pelo nosso corpo algo em torno de 4 a 6 litros de sangue por minuto. Porém, quando de uma atividade exaustiva, quando de um exercício intenso, essa circulação pode chegar a até 42 litros por minuto de sangue. Eu não sei se você consegue notar, mas há uma diferença de até 6, 7 vezes o volume de uma condição de repouso para uma condição de atividade física extrema. E aí você pode se perguntar, mas de que forma isso acontece? Como que se dá essa regulação? Nós vamos entender o seguinte: ou há uma atuação do sistema nervoso autônomo, ou há uma adaptação do coração a esse aumento do volume de chegada de sangue pelo aumento da circulação, e a gente chama isso de mecanismo de Frank-Starling. Mas antes da gente aprofundar os nossos estudos em cada um desses mecanismos, vamos entender que é como se cada parte do meu corpo solicitasse um volume X e o meu organismo se concentrasse em liberar através do coração o volume total para que cada uma dessas partes recebesse aquilo que proporcionalmente precisa. Então esses dois mecanismos que eu vou explicar a partir de agora, eles se somam para que todo o fluxo sanguíneo seja estabelecido. Vamos iniciar falando a respeito do mecanismo de Frank-Starling, que recebe esse nome porque foi descrito por dois fisiologistas importantíssimos do século passado, um alemão, Otto Frank, e um britânico, Ernest Starling, que juntos pegam seu sobrenome e determinam um mecanismo bastante conhecido na fisiologia, denominado de mecanismo de Frank-Starling. O que consiste o mecanismo de Frank-Starling? Bom, de uma forma bem geral, nós vamos entender que a maior distensão do miocárdio durante o seu enchimento vai proporcionar com que a força de contração deste miocárdio seja aumentada e, consequentemente, o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo na artéria aorta seja aumentado. Então nós podemos compreender que há uma reação a uma distensão maior. Podemos chegar inclusive à conclusão que quanto maior a distensão até um determinado limite, maior será a contração. Para que você consiga entender essa questão do determinado limite, eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver com a fisiologia, não tem nada a ver com a cardiologia. Imagine uma roupa elástica. Quando essa roupa é colocada em um corpo proporcional, ela se distende. Quando você tira a blusa, ela volta ao seu tamanho normal. Se você pega essa mesma roupa elástica de um tamanho P e coloca no indivíduo que vestiria GG, quando você retira, as suas fibras se deformaram. Isso significa que aquela maior distensão excedeu o volume de distensão natural daquelas fibras. Então perceba, quando eu digo que a maior distensão do miocárdio aumenta a força de contração, nós vamos entender até o limite da fisiologia, até o limite normal. Mas calma, nós vamos chegar lá. Podemos então identificar e entender melhor como que esse mecanismo acontece? Claro, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender: se eu tenho um aumento do volume ventricular, eu vou fazer com que as fibras que constituem esse ventrículo aumentem a sua distensão. Elas aumentam o seu diâmetro. Aumentando o seu diâmetro, vai haver uma sobreposição mais adequada dos filamentos de actina e miosina. E isso vai fazer com que a força de contração seja mais correta. Então perceba, eu distendo a cavidade o máximo possível
Ao distender essa cavidade o máximo possível, eu adequo a organização estrutural dos filamentos de actina e miosina, que proporcionarão a este músculo e a qualquer outro músculo estriado. Veja bem, então, isso serve tanto para o músculo cardíaco quanto para o músculo esquelético. Havendo uma distensão, havendo um alargamento adequado, a tendência é que a contração seja potencializada. Ok, mas não é só isso. Além do mecanismo de Frank-Starling, e antes da gente falar do sistema nervoso autônomo, também existe um outro mecanismo que não é tão importante e tão efetivo quanto o mecanismo de Frank-Starling, mas que também contribui para uma elevação em torno de 10 a 30% mais ou menos da frequência cardíaca, que é o maior enchimento do átrio. Então, quando o átrio se enche mais, há um estímulo de aumento, né, de frequência cardíaca de em torno de 20%, além do mecanismo de Frank-Starling. Então perceba, o maior enchimento do coração como um todo, através do mecanismo de Frank-Starling principalmente, mas também pelo enchimento atrial, são capazes de aumentar a frequência cardíaca e a força de ejeção. Então vai aumentar muito o volume de sangue circulante. Ok, então já explicamos em parte como que aquele volume de sangue sai de 4 a 6 litros, podendo chegar até a 42 litros de sangue circulando, né? Mas lembre-se, são dois os processos. Como então que o sistema nervoso autônomo atua neste mecanismo? Nós vamos entender que o sistema nervoso autônomo, ele é basicamente dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Ambos os sistemas, tanto o simpático quanto o parasimpático, estão presentes de forma abundante no coração. Porém, nós vamos entender que a excitabilidade está a cargo do sistema nervoso simpático e que a redução ou a inibição está a cargo do sistema nervoso parasimpático ou da inibição do próprio sistema simpático. Ok. Agora entenda, o sistema nervoso simpático, em algumas situações, pode aumentar em até 100% o débito cardíaco, além daquele mecanismo de Frank-Starling que eu citei agora há pouco para vocês. Então vamos entender como que o sistema nervoso simpático atua. Primeira coisa, coloque na sua cabeça que o sistema nervoso simpático ele tem descarga contínua no coração. O tempo inteiro ele está mandando impulso excitatório para o coração. Porém, este impulso ele é em baixa frequência. Vai fazer com que haja uma elevação da frequência cardíaca, além do que normalmente haveria se ele não estivesse estimulando, em apenas 30%. Em caso de necessidade, quando há uma elevação da função simpática por demanda aumentada, o que vai acontecer é que aquela frequência cardíaca basal de 70 batimentos pode passar a 180, 200, até 250 batimentos por minuto. E além disso, além desse aumento da frequência cardíaca por excitabilidade simpática, também ocorrerá um aumento da força de contração cardíaca até o dobro do normal. Então perceba, a exacerbação do sistema nervoso simpático vai mais do que triplicar, mais do que triplicar a frequência cardíaca e até dobrar a força de contração do ventrículo. Lembre-se, nós estamos explicando a razão pela qual o aumento da circulação sai de 4 a 6 litros para 42. Então eu já te expliquei o mecanismo de Frank-Starling e agora estou te mostrando o efeito do sistema nervoso simpático nesse processo. Então nós podemos entender que a estimulação simpática é capaz de dobrar ou até triplicar o débito cardíaco, além do mecanismo de aumento já explicado por Frank-Starling. Então nós entendemos quando o sistema nervoso simpático é excitado, podemos entender também e devemos entender quando esse sistema ele é inibido. A inibição do sistema nervoso simpático faz com que tanto a frequência cardíaca quanto a força de contração ventricular sejam menores. Quando esses dois fatores diminuem, o bombeamento cardíaco cai em cerca de 30% do normal. Porém, entenda, o que está acontecendo aqui é a inibição daquele processo de estímulo contínuo que eu disse anteriormente. Lembre-se, quando nós começamos a falar do sistema nervoso simpático, eu falei para você que ele está constantemente atuando sobre o coração
e isso aumenta mais ou menos em 30% a sua frequência. Então, se eu inibo o sistema nervoso simpático, eu estou inibindo esses 30%. Caso eu precise de um mecanismo que efetivamente reduza a frequência cardíaca basal aquém de valores habituais, o sistema nervoso simpático não vai ter essa competência. Essa competência é do sistema nervoso parasimpático. E como que o sistema nervoso parasimpático atua nesse sentido? Bom, a forte estimulação das fibras nervosas parasimpáticas dos nervos vagos do coração pode diminuir a força de contração miocárdica por 20 até 30%. E, em alguns casos, por alguns segundos, até parar o coração de uma pessoa. Mas calma, se isso acontecer, alguns segundos depois, o coração entra no modo automático de contração que vai gerar em torno de 20 a 40 batimentos por minuto, enquanto essa atuação do sistema parasimpático continuar ativo. Então, não vai parar o coração por definitivo, mas ele tem esse poder por alguns segundos sim. Então vamos entender um pouquinho melhor de que forma o sistema nervoso parasimpático atua no nosso coração para que a gente possa finalizar essa aula. Vamos entender o seguinte, basicamente o sistema nervoso parasimpático ele está mais inserido nos átrios do que nos ventrículos. Então eu tenho mais fibras do sistema nervoso parasimpático atuantes sobre os átrios do que atuando sobre os ventrículos. Dito isso, nós podemos compreender que a direta estimulação vagal, ou seja, o estímulo parasimpático, atua muito mais na redução da frequência cardíaca, uma vez que eu expliquei para você anteriormente que o maior enchimento do átrio faz com que a frequência cardíaca aumente. Então, se eu jogo um estímulo de inibição da contração atrial, obviamente eu reduzo a frequência cardíaca e a ação sobre a contração ventricular, ela existe, porém em bem menor intensidade. Então, a diminuição da ação, a diminuição mecânica cardíaca se dá muito mais por redução de frequência do que de força de contração, uma vez que a maior presença de fibras vagais se encontra nos átrios e não nos ventrículos. Agora entenda que a combinação da redução importante da frequência cardíaca com uma discreta diminuição de força de contração pode chegar a diminuir o batimento ou bombeamento em até 50% ou mais.